A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele está presente em nossas vidas, nos proporcionando uma vida maravilhosa. Eu estava aqui aproveitando a praça e na leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 19, o perigo das riquezas. Ele nos dá esta vida em abundância, porque temos que viver esta vida com responsabilidade e muitas vezes as pessoas só procuram a prosperidade da vida material. Está no mundo das criaturas. E aqui ele fala a respeito da regeneração. Quando regenerados, estarão na glória com Jesus Cristo, na vida eterna. Vamos ler aqui do versículo 23 ao 30. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então veja aqui aos discípulos que deveriam servir ao invés de procurar grandeza. E muitos procuram a grandeza do tesouro material, esquecendo do celestial, em que o tesouro terrestre pode ser roubado. As pessoas que se apegam às coisas materiais, às coisas físicas, que com o uso perecem e podem ser roubados. Então existe a parábola do rico, em que ele não era nem dono de si, imagine da riqueza, e que Jesus falou do que valeria você guardar esta riqueza, porque será levada a sua alma, porque não levamos. Então veja que aqui Pedro: eis que nós tudo deixamos e seguimos, que será pois de nós? Então veja, nessa condição de procurar sempre os valores materiais, está na carne, não é? As coisas físicas. E como Jesus respondeu, que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E quando ele fala aqui no versículo 28, quando na regeneração, está na cruz, ali que foram regenerados, resgatados, se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos. E quem deixa mulher, pai, mãe, em nome dele, receberá muitas vezes mais.
e herdará a vida eterna. Aqui no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, quando se diz aqui, muitos primeiros serão os últimos, aqui se relaciona aos judeus, porque eram arrogantes por serem primeiros em ser adorado por Deus, ou adorar Deus, é o povo escolhido. As primícias desta relação com Deus, eles serão os últimos. Enquanto os últimos, os que creem na palavra de Deus em verdade e que procuram a riqueza celestial, serão os primeiros. Então nós temos aqui uma relação entre os primeiros, aqueles que se achavam por ter sido escolhidos por Deus, teriam essa prioridade também no reino. Mas na verdade os últimos são os crentes, irmãos que estão em Cristo Jesus e que procuram a riqueza celestial do reino. Amém? Quando fala também que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, se relaciona às entradas das cidades, que eram estreitas, não passavam animais. Ela tinha uma entrada estreita, uma porta estreita da cidade. Então aqui se relaciona exatamente nesse aspecto de que os animais não entram nas cidades. Amém? Esteja na paz, na graça, que nos abençoe nesta vida. Amém? E procure o tesouro celeste.